Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou discutir um tema bem interessante para se pensar. É a importância de por que organizar suas finanças. Por que começar a entender aonde que entra e por onde que sai o seu recurso, ou seja, o dinheiro que você recebe. Há um erro muito comum de entre dois extremos, de querer acumular demais e gastar demais. Nesses dois pontos, você acaba se tornando um escravo do dinheiro. Porque quando você tem uma compulsão de gastar, mesmo que você fale, dinheiro foi feito para gastar, eu não sou escravo dele porque eu tenho ele e não fico acumulando. Se você tem essa compulsão por gastar, você já está sendo escravo dele, você já está agindo por ele. É claro, todos nós agimos, querendo ou não, por ele, porque precisamos trabalhar, precisamos pagar contas, então você precisa trabalhar para ganhar seu sustento. Isso sempre foi algo óbvio durante toda a história da humanidade. Só que o outro ponto é você querer acumular demais. Você sempre. É claro, acumular é importante. No caso, você investir e guardar para algo futuro, sua aposentadoria, algo que você deseja adquirir. Mas o fato de você só acumular por acumular, você acaba querendo cada vez mais ficar acumulando mais. Você se torna também um escravo do dinheiro, porque você cada vez mais quer aumentar a sua renda, não pelo fato de gastar, usar aquele dinheiro, mas por ver que ele está aumentando. Então você acaba reduzindo seus gastos em coisas que talvez até seriam importantes para você, você acaba tirando isso somente para acumular e depois você morre. É óbvio. No final, mas entendeu? Esses dois pontos. Você gastar demais e você acumular demais. Então as pessoas têm a tendência de pensar que você organizar suas finanças é só para quem deseja reduzir os gastos, entender melhor como usar o dinheiro. Mas não é só isso. Também tem as pessoas que têm recursos e simplesmente só ficam acumulando isso durante o tempo e não usufruem o dinheiro com experiências, mas ou com bens materiais ou com um número na conta. Então, essa é a importância de você entender como organizar, refletir sobre si mesmo e ver as coisas que vão te fazer bem, você adquirir, como, por exemplo, livros, suplementos que vão melhorar a sua saúde, alimentos que podem ser mais caros, mas que vão ser melhor para você, experiências em lugares que vão te fazer bem, pessoas, tudo isso você tem que pensar, porque se você acaba simplesmente cortando isso e acumulando, você não está usando bem, fazendo bom fruto disso, porque você está apenas, entende, um vazio de ficar acumulando apenas um dinheiro que acaba em algum tempo, em algum espaço de tempo da história ele acaba. Determinada moeda que você usa. Então, também tem o fato de você gastar apenas com bens materiais, porque o bem também corrói e a experiência ela guarda, porque quando você adquire bens, cada vez mais você nunca está satisfeito, você sempre quer ficar adquirindo mais e mais e mais. Mas a experiência fica guardada no seu ser, tanto as boas como as ruins. Ficam guardados os seus sentimentos, memória, fazem parte de quem você é. Por isso que experiências, quando você gasta com experiências,
vão te fazer muito mais feliz do que quando você gasta com bens materiais. Entende? Então, esse é um ponto bem importante, porque você começa a entender isso e acha que você vê que uma organização financeira não tem somente a ver com o que você gasta, mas também com o que você guarda, com o que você investe. Então, não é você ver qual que é o melhor investimento desse mês, ficar entrando em jornais que falam sobre finanças, empresas, ver qual é a melhor para investir nesse momento. Veja, você entra e vê muitos canais de finanças hoje falando sobre diversificação. E pense, quanto mais dinheiro você tem, você deve diversificar mais. Porque isso é uma lógica, mas recursos, você tem um amplo leque do que você pode investir. Mas muitas pessoas hoje falam, canais de finanças, que você deveria sempre diversificar. E veja, isso é caso a caso também, porque se uma pessoa tem pouco recurso, como ela vai diversificar? Se você vai diversificar pouco recurso, não faz muito sentido. Então você tem que ver um investimento bom, que tem muitos investimentos bons, e aplicar o seu dinheiro nele e esperar, somente isso. Não é tão complexo como as pessoas pensam. E esse é o fato. Você começa a entender uma organização bem feita financeiramente, você começa a entender por onde que está saindo o seu dinheiro e ver se tem coisas desnecessárias que você pode cortar, sem cortar o que é bom, que vai fazer bem para você. E na parte de investir, você não ficar um acúmulo exacerbado e sempre querer só ver um número na conta sem ter um propósito. Então você antes monta um propósito para que vai servir investir aquele dinheiro. Por que deixar guardado? Você tem que ter um propósito claro em sua mente. Um plano traçado para que você não perda o foco também. Mas para que também dê um sentido ao que você está fazendo. Isso é bem importante. E é isso. Reflita mais sobre as coisas que você age ou faz em relação ao seu dinheiro. Procure sempre entender e aprender mais. E aproveitar o tempo que você tem, tanto no que você recebe ou no que você gasta. Você tem uma boa decisão, uma boa prudência do que você está fazendo.